Olá! Vamos falar um pouco sobre as áreas de endemismo da Amazônia e a evolução dos conhecimentos de Wallace até os dias de hoje? Começando por, o que são áreas de endemismo? Bom, há diversas definições para o que seriam áreas de endemismo, porém de forma geral, entende-se como as menores unidades geográficas para análise de biogeografia histórica e que possibilitam o reconhecimento de padrões e formulação de hipóteses sobre os processos de formação da biodiversidade desse local. Essas áreas possuem pelo menos duas espécies que se distribuem estritamente àquela região, ou seja, apenas ali, formando conjuntos de espécies únicas e insubstituíveis. As áreas de endemismo se situam dentro de regiões maiores, como as várias áreas da Amazônia, que são separadas pelos rios que percorrem esse bioma, como vamos ver mais para frente. Vamos falar mais especificamente da Amazônia agora. A Amazônia é a maior e mais diversa floresta tropical do mundo, abrangendo 9 países. Sua diversidade conta com cerca de 40 mil espécies de plantas e milhões de espécies de animais, sendo que muitos são endêmicos desses biomas, como o boto cor-de-rosa, o peixe-boi da Amazônia, a ariranha, vitória régia, o cacau da Amazônia, a castanha do Brasil, o cupuaçu e a seringueira. A Amazônia não é uma região única e homogênea, mas sim um mosaico, delimitado pelos seus grandes rios, que são de grande importância ambiental, econômica e social para todos que ali moram. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Esse grande bioma é dividido por 8 regiões de endemismo, sendo eles Tapajós, Xingu, Belém, Rondônia, Napo, Imeri, Guiana e Nambari, que são separadas pelos principais rios. Isso foi descoberto com base nas informações de distribuição de vertebrados terrestres, visto que eles não estão presentes na Amazônia inteira, mas sim nessas 8 regiões distintas. Quando analisam plantas e borboletas, as áreas de endemismo coincidem. Agora que sabemos um pouco sobre as áreas de endemismo e sobre o bioma amazônico, vamos conhecer uma figura importante desses estudos. Alfred Wallace foi um naturalista inglês do século XIX que realizou contribuições científicas a respeito da teoria da evolução, sobre animais, suas cores, ornamentações e como isso se relacionaria à sobrevivência desses animais no ambiente, e também sobre a distribuição geográfica da fauna e flora de diversas partes do mundo a partir da observação de muitas viagens ao redor do mundo. Focando nos seus trabalhos sobre distribuição geográfica, ao observar a fauna em arquipélagos na Indonésia, Wallace observou que muitas espécies eram extremamente semelhantes a outras espécies presentes na Nova Guiné e na Austrália, o que o fez imaginar que todas as regiões estivessem unidas no passado. Assim, ele notou que a fauna semelhante estava presente em ilhas próximas uma das outras, indicando uma separação mais recente dessas áreas, enquanto ilhas com fauna mais distinta deveriam ter se distanciado em tempos geológicos mais antigos. Essas observações de semelhança e diferença das faunas das ilhas do arquipélago malaio da Indonésia e suas possíveis conexões territoriais passadas levou ao que foi conhecido como Linha de Wallace. Wallace também realizou estudos na região amazônica, com sua chegada ao Brasil em 1848, com muitas de suas ideias sobre como o clima e outros fatores geográficos do ambiente podem ou não determinar a distribuição de algumas espécies. Observando os rios amazônicos e as diferenças e semelhanças entre os animais presentes em terras separadas por esses rios, Wallace teorizou sobre como os rios seriam barreiras que levavam à limitação e diversificação das espécies em áreas de ocorrência, local em que essas espécies estavam presentes. Acredita-se que trabalhos posteriores tenham levado Wallace a aceitar sobre como a distribuição do tempo, espaço e a semelhança entre alguns grupos estejam relacionadas às origens das espécies e descendências com modificações a partir de ancestrais pré-existentes, o que contribuiu para as propostas evolutivas defendidas por Wallace. Na floresta amazônica, Wallace também realizou estudos com primatas, concluiu que havia 4 áreas de endemismo nesses ambientes, que ele chamou de distritos. A delimitação de cada um deles foi feita com base em grandes rios. A área brasileira foi delimitada pelo Amazonas, ao norte, e pelo Rio Madeira, ao oeste. A área peruana, pelo Madeira e pelos Solimões, ou Alto Amazonas. A área equatoriana, pelo mesmo Solimões e pelo Rio Negro, e por fim, a área das Guianas, que tinha como limite o Rio Negro e Amazonas. Wallace observou que, dentro dos gêneros de primata, espécies estavam muitas vezes restritas a somente um desses distritos e que conseguiam chegar aos rios, mas não os ultrapassavam. Depois do estudo de Wallace com primatas, muitos pesquisadores se debruçaram sobre as ideias de endemismo, formando as áreas que vimos anteriormente, em que as aves eram os principais objetos de estudo. É notável que os rios que delimitam os distritos de Wallace continuam configurando barreiras e que muitos outros rios também passam a ser considerados barreiras vicariantes. Os rios amazônicos são muito característicos. O que conhecem hoje passou por grandes mudanças ao longo do tempo e a principal causa foi o surgimento dos Andes. Antes da formação dessa cadeia de montanhas, os rios que cruzavam a região amazônica corriam no sentido leste-oeste e desembocavam no Caribe.
Com o tempo, o surgimento dos Andes alterou seus cursos. Houve momentos nos quais se formaram sistemas lacustres, como Pebas, até que formaram os rios atuais. Cada uma dessas etapas alterou o ambiente, tanto aquático quanto terrestre, e isso teve impacto na conectividade dos seres vivos. O clima da Amazônia também foi e é muito estudado. O conhecimento do paleoclima é muito importante para os estudos da área de endemismo, pois as mudanças climáticas configuram mudanças na fauna e na flora. Uma das hipóteses em relação ao clima amazônico era que, durante períodos de glaciação, o ambiente teria passado por grandes transformações. Com o avanço da vegetação mais adaptada ao clima seco, fragmentos da mata densa e úmida teriam servido como refúgio para as espécies florestais e teriam ficado isolados. O isolamento geográfico teria causado, então, a diferenciação de linhagens por isolamento reprodutivo. No entanto, essa hipótese entrou em desuso quando concluiu-se que o clima da região amazônica teria se mantido relativamente constante no tempo. Faltam evidências geológicas e palinológicas que indicariam uma expansão da vegetação de cerrado. Grande parte da delimitação das áreas de endemismo amazônicas são baseadas na hipótese de interflúvios. Os rios formaram barreiras intransponíveis para a fauna e, em menor escala, para a flora. E com o tempo, as populações dos interflúvios se diferenciaram e se tornaram únicas daquele trecho. Essa hipótese de que os rios causam isolamento já foi questionada por pesquisadores. O Birajara Oliveira e colaboradores, em 2017, estudaram a distribuição de aves e demonstraram que há rios que delimitam a composição das aves, mas que não configuram barreiras vicariantes. Nesse estudo, as áreas encontradas se assemelham mais às de Wallace, nas quais somente alguns grandes rios causaram isolamento das áreas. Agora que já sabemos um pouco sobre o que são áreas de endemismo e as características da Amazônia, é importante falarmos qual a relevância do estudo da biogeografia. O exemplo da aplicação é a análise de estratégias para a conservação dos habitats. No caso da Amazônia, por conta do desmatamento, especialmente voltado para a extração de madeira, os habitats estão sujeitos à fragmentação e degradação. Isso impacta diretamente a biodiversidade de fauna e flora, seja numa perspectiva de números de indivíduos e espécie, quanto da variabilidade genética. É importante destacar que, assim como a Amazônia não é uma região homogênea, o desmatamento e a distribuição de áreas de proteção também não são homogêneos entre as áreas de endemismo. Como apresentado nessa tabela, a área de endemismo denominada Belém tem uma área muito mais desmatada que Tapajós, por exemplo, e ambas estão localizadas 100% no território brasileiro. Uma das medidas recomendadas para a conservação dessas áreas é a criação de corredores ecológicos em grande escala, visando promover a conexão entre as bordas da área de endemismo e do interior delas também. Com o estabelecimento de corredores que conectam os fragmentos, há aumento do fluxo gênico e também do fluxo de deslocamento dos próprios organismos. Isso impede, por exemplo, que as populações fiquem muito isoladas. Aqui, nessa foto, é um exemplo do corredor ecológico chamado Corredor Central da Amazônia, que conecta as áreas de endemismo de Imeri, Jaú, Napô e Nambari. Aqui estão os créditos da nossa apresentação, espero que tenham gostado, e aqui estão nossas referências. Muito obrigado por terem assistido.